Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, o podcast que leva para você as informações, os detalhes e tudo que você precisa saber sobre as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Que prazer, honra e alegria ter você aqui conosco. Obrigada pela sua audiência. Quero hoje agradecer a audiência de todos que nos acompanham em Palmas, todos os servidores aí da Assembleia que sempre me encontram e comentam que estão assistindo. Também um abraço aí para todos que moram na região norte, sul do estado, centro, região sudeste, Serras Gerais. Muito obrigada pela audiência. A gente trabalha aqui para manter vocês muito bem informados, porque as leis, elas são feitas para os tocantinenses, em cima das demandas de todas as áreas e segmentos aí necessários e que os deputados estaduais pautam aí nas suas atuações. Simbora? Hoje vamos falar sobre um assunto sério e importantíssimo. Vamos discutir a Lei 4.500, que é de 11 de julho deste ano, 2024. Lei recente, já aprovada e também sancionada aí pelo governador Wanderley Barbosa. Essa lei é de autoria da deputada estadual, professora Jana Valcari, do PL. E essa lei trata da disponibilização de atendimento psicológico ao responsável por cuidar de pessoas com deficiência. Olha só, um tema sensível, importante. Essa propositura já foi aprovada aí pelos deputados estaduais e ela garante aí esse atendimento psicológico para o responsável de cuidar de pessoas com deficiências. Para discutir o assunto, nós temos aqui duas convidadas especiais, elas que vão trazer aí as suas impressões, as suas análises e vão complementar, de fato, aí, a nossa compreensão sobre os benefícios dessa lei. Ela, que é aí psicóloga, lá representando o Instituto Psique, Camila Silva. Camila, bem-vinda. Tá, não é? Fica tranquila. Não falaram para mim. Muito obrigada. Bem-vinda. Nós temos aqui também ela que é professora, mãe neurodivergente, é Elizabeth Bezerra de Oliveira. Elizabeth, chega para cá, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindas, é um prazer Obrigada. Recebê-las aqui para tratar de um assunto tão importante. Nessa lei 4.500 de julho deste ano, ela dispõe sobre o atendimento psicológico para responsáveis, atendentes pessoais e familiares de pessoas com deficiência, né? E a lei prevê que essas pessoas que cuidam de quem tem deficiência tenham atendimento psicológico, né? Garantindo isso. Queria começar com a Camila. Camila, na sua análise como psicóloga, quais são os primeiros e principais sinais de que um cuidador de uma pessoa com deficiência está precisando de um acompanhamento psicológico? Cada indivíduo ele vai apresentar esses sinais e sintomas de uma forma diferente, né? Mas alguns são mais comuns, como a perda de sono, a perda de apetite, uma agitação motora no dia a dia, uma inquietação e, por vezes, até querer estar longe das demais pessoas no seu dia a dia, um isolamento social. Afinal de contas, quem cuida de quem cuida também, né? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Elizabeth, é uma honra, um prazer recebê-la aqui. Elizabeth, eu quero primeiro que você nos conte quem é Elizabeth Bezerra. Tentar resumir o mais breve possível. Fique à vontade, queremos conhecer sua história. Tem uma Elizabeth antes e uma Elizabeth depois do Júlio César, que é o meu filho do meio, tem 14 anos hoje, mas ele tem idade mental de um bebê, né? E tem uma filha também com 12 anos, que recentemente eu descobri que ela está dentro do espectro autista. Então, eu tenho duas crianças que exigem muito de mim e posso dizer que minha vida mudou bastante depois da chegada, principalmente do Júlio César, né? Que é uma criança que tem deficiências múltiplas, e minha vida mudou do avesso. Então, eu posso me definir a partir desses dois ângulos. Tinha uma vida ativa, uma vida social, tinha uma vida profissional intensa, com muita produtividade, e depois eu tive que mudar a rota, né? Mudar os planos e me redesenhar, na verdade. Tive que me redefinir
e buscar trilhar outros caminhos que antes eu não conhecia e que foram bastante dolorosos, porque eu estava muito sozinha neste caminho, né? Um caminho invisível, em que você não tem muitas pessoas para te estender a mão. Nossa, você fala em sozinho, então você não tem rede de apoio nessa sua condição de mãe que precisa, né, dar esse amparo e cuidar diariamente do seu filho que está nessa condição? Não tenho. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão e também não tenho marido, né? Não tenho. Você perde os amigos, perde entre aspas, porque é normal as pessoas se unirem ou se relacionarem conforme a sua condição social. Então, uma família típica, ela entende uma família típica. Então, as pessoas se afastam naturalmente, né? Eu não estou aqui fazendo um julgamento, um juízo sobre essas pessoas. Eu acho que isso é muito normal acontecer. Mas estou sozinha, sim, nessa caminhada. E você vai percebendo que o mundo não foi feito para você, principalmente para o cadeirante, né? Se fala muito no autismo, né, que eu sei que também é uma condição difícil de você vivenciar e lidar com ela, mas também a condição de cadeirante não é nada fácil, porque você chega nos espaços e os espaços não foram criados para as pessoas que são diferentes. Os espaços foram criados para as pessoas que estão dentro de um padrão dito como normal. E isso vai causando esse isolamento social que a colega aqui acabou de falar. Então, você, para não sofrer ou para não enfrentar, fazer esses enfrentamentos, o que é que você faz? É melhor você ficar aqui no seu cantinho para não ter que sair tendo que comprar brigas, enfim, fazer enfrentamentos que só vai lhe causar cada vez mais dor, porque você muitas vezes vai ser acusado, olha, louca, né? Ah, está pirada, enlouqueceu. E, na verdade, são desabafos. Entendi. Eu mesma fiz muitos desabafos. Por onde eu andei, eu já dei muito show. Estava falando aqui para ela, não, agora eu sou uma mulher medicada, agora eu estou no meu centro, estou bem tranquilinha, porque tive que fazer isso, né? Mas era difícil. Entendi, e quero externar a nossa solidariedade, tenho certeza que não deve ser fácil. Camila, nossa psicóloga, ela falou dessa condição dela de estar sozinha, né, nessa situação. Qual a importância de uma rede de apoio para quem cuida de crianças com deficiência? Geralmente, quem cuida, ele é invisível, né? Ele tem que ser a pessoa que é forte, que é corajosa, que tem que conseguir lidar com tudo o tempo todo, e não externar, como ela falou. Quando ela é um pedido de socorro, quando ela vem e precisa brigar, lutar pelos seus direitos, né? Muitas vezes não vai pedir esse socorro de uma forma assertiva. Então, é interessante que a gente esteja atento, que a família esteja atenta, que amigos, né? E também, enquanto cuidador, desenvolver a habilidade de aprender a pedir socorro, porque, por vezes, é comum que, dentro desse isolamento, né, não consiga pedir socorro, estender a mão e dizer que eu preciso. Elizabeth, como é que você tem conciliado as demandas dos cuidados que você tem com seus filhos com as suas próprias necessidades? Minha filha, loucura. Loucura, loucura, loucura. Eu vou lhe dizer que eu tenho sobrevivido, não tenho vivido. Sobrevivido até aqui. Entre uma licença e outra, né? Você trabalha em que área? Sou professora. Aí pronto, aí é que o trem. Aí é que a coisa. E para você dar aula, quem fica com as crianças? Como é que funciona? Não, meu filho ficava na PAI, minha filha ia para a escola, né? E aí eu tenho um horário que eu posso ficar à disposição, que era o horário que eu levava o Júlio César, entendeu? E minha filha sempre era minha companheira. Eu sempre estava levando ela comigo. E chegou um momento que o Júlio César teve que fazer cirurgias, que ele agora chegou na fase do esticamento, teve que fazer uma cirurgia de escoliose, teve que fazer uma cirurgia do quadril, e agora ele está com ramiquere em casa.
Então, eu estou vivendo um momento, vamos dizer assim, mais tranquilo, porque agora eu estou tendo técnica que está em casa fazendo, me dando esse suporte, né? Por conta do home care. E foi justamente agora, recente, que eu descubro que a minha filha está dentro do espectro. Então, eu falo assim, e, na verdade, eu acho que tem muito a ver com fé também, sabe? A fé, ela me sustenta. Porque, se não fosse a fé, eu acho que eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu acho que isso é fundamental, porque eu olho para trás, quando eu estou numa dificuldade, vamos dizer assim, aqui no meu presente, eu falo assim, uai, mas eu passei por tantas coisas, então vai dar de passar. E aí a gente vai levando, né? Porque no primeiro ano do Júlio César foi muito difícil. As noites de sono, das quais você falou que a gente perde, minha saúde mental, ela entrou mesmo para o pau mesmo, por conta das noites de sono que eu perdi. Né? Então, quando a gente perde noite de sono, isso é ciência que eu estou falando aqui, a gente adquire, sim, muitos problemas de saúde. Muitos dos problemas de saúde que a gente adquire vêm dessa questão do sono, né, de uma noite mal dormida. Então, eu tive inúmeras noites mal dormidas com o Júlio. Camila, como o atendimento psicológico pode auxiliar um cuidador a lidar com o estresse, a culpa e a exaustão emocional? O atendimento psicoterapêutico ele vai ajudar esse cuidador a identificar quais são os seus limites, onde estão os seus limites, né? Aprender a reconhecer o que ele pode fazer por si e quando delegar também a outra pessoa quando possível, né? Então, e também dentro do atendimento psicoterapêutico a gente não trabalha sozinho. O encaminhamento, no caso, para um psiquiatra, como é o caso no qual a senhora falou agora, né? Está fazendo uso das medicações e outros profissionais que sejam necessários. A lei que nós estamos discutindo aqui, de autoria da deputada Jana Dvogari, ela prevê que o atendimento psicológico para esses responsáveis e atendentes pessoais e familiares das pessoas com deficiência sejam realizados preferencialmente no mesmo dia, horário e local do atendimento da pessoa com deficiência. A lei diz ainda, ela estabelece, né, que as despesas decorrentes da execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias ou, caso seja necessário, dotações suplementares. É a Lei 4.500 aí que dispõe sobre o atendimento psicológico ao responsável por cuidar de pessoas com deficiência. Nós vamos para um breve intervalo, já já a gente volta com mais informações importantes sobre o assunto. Já, já! De volta, continuamos aqui com o nosso debate importante sobre mais uma lei aprovada pelos deputados. E para continuar a nossa discussão e trazer o seu olhar e a sua análise sobre esse assunto tão importante, nós vamos chamar a Marciane Machado, ela que é presidente da Federação das APAES do Tocantins. É isso mesmo, Marciane, né? Ótimo. Resolvido. Isso, Marciane, vamos lá. Isso. Obrigada, Marciane, aí, pelas suas colocações. Queremos parabenizar o trabalho das APAES do Tocantins, principalmente também da Federação das APAES. É uma instituição séria que trabalha diariamente aí, com muitos desafios, mas se doando e dando a assistência necessária e importante aí para as pessoas com deficiência. Voltando aqui para o nosso debate, estamos conversando com a Camila Silva, que é psicóloga do Instituto Psique, e com a Elizabeth Bezerra, que é professora e mãe neurodivergente. Continuando aqui com o nosso bate-papo, Elizabeth, o que você, como cuidadora como mãe, como cuidadora de uma pessoa com deficiência, considera que mais afeta o seu estado mental e emocional enquanto mãe? São várias coisas, na verdade, né? Tem a questão da vida social, são várias dimensões. Eu falo que tem os pilares que, de certa forma, eu tive que, né, me reconstruir a partir daí. Um deles é essa questão da vida social, que mudou bastante, que a gente tem dificuldade de sair, e isso é importante, a gente tem o direito ao lazer, e o lazer ele fica comprometido. Vida profissional,
porque a vida profissional também é algo... A gente não escolheu ser cuidadora, né? A gente ama, a gente cuida, a gente faz o que é possível, mas a gente não escolheu isso. Muitas vezes você tem um sonho de seguir uma profissão, de estudar, ou de fazer, e isso também afeta, né, a vida, a dimensão trabalho, porque falei que tinha uma Elizabeth antes e uma Elizabeth depois. Quando você é uma pessoa que vive nessa condição, você... Me perdoem aqui as pessoas que estão ouvindo isso, mas eu preciso falar. Mas a gente passa por muito assédio moral no ambiente de trabalho, porque você não é uma pessoa não grata, né? Você é uma pessoa não grata, ou seja, você não é muito bem-vinda, porque você não está inteira, você está pela metade. E a gente vive em uma sociedade em que ela exige muito de você, exige a produtividade, exige a entrega total. Ela não te olha com esse olhar humanizado em que vai exigir de você o máximo que você pode oferecer e te acolher. E isso é uma realidade em todos os ambientes de trabalho, graças àqueles que são funcionários públicos e que têm, porque se for um caso, uma mãe que ela não tenha um emprego público, ela vai atrás do emprego no mercado, ela não vai encontrar, né? E uma outra dimensão, né, social, trabalho, tem a questão da saúde mental e a saúde física. No meu caso, saúde física, por quê? Porque eu tenho que pegar peso. Meu filho é cadeirante e tenho hérnia, problemas em todo o meu corpo, justamente por conta dessas demandas, dos cuidados com o meu filho. Então, não é só saúde mental, é saúde física também. E creio que, basicamente, isso. E a parte da afetividade também, né? Vamos dizer assim, que a maioria das mães são separadas, então, os lares se desmantelam quando vem uma criança neurodivergente. Ou eles se juntam demais, ou eles se separam. São essas questões que eu observo que, de certa forma, afeta a todas. Entendi. A todas nós. É o que nós temos de comum, independente de ser mãe de uma criança com autismo, de uma criança com deficiências múltiplas, de uma criança com T21, ou, enfim, não importa. Eu acho que essas 4 dimensões elas são afetadas. Entendi. Camila, nossa psicóloga, a gente sabe que há diferentes tipos de deficiência, a física, intelectual, sensorial. Na sua análise como psicóloga, quais são os desafios específicos enfrentados por cuidadores de pessoas com esses diferentes tipos aí de deficiência? Como a minha colega mencionou, na deficiência física requer um pouco mais de um trabalho braçal, né, do cuidador. E uma dificuldade da pessoa com deficiência, por exemplo, em locomoção. E a pessoa com deficiência mental, ela pode ter a dificuldade em relatar ao outro, às outras pessoas, as suas próprias necessidades, né? Uma pessoa com deficiência sensorial também tem as suas particularidades em estar em ambientes, em ter proximidade de pessoas, e a dificuldade também em relatar as suas próprias necessidades também. Ou seja, são desafios de várias ordens, né? São desafios em vários ambientes da sua vida, né? E o que é comum a todos vai ser o sofrimento mental, né? Dentro das nossas dificuldades físicas, também temos as nossas dificuldades mentais em ter que lidar com isso. E acaba também que as pessoas que estão próximas, elas ficam, por vezes, saturadas, né, das lamentações. Hoje eu estou cansada, estou com dificuldade. E aí fica... Acho que a Elizabeth falou um pouco sobre isso, sim, né, Elizabeth, que você sente isso. E até outra questão que eu queria te perguntar, Elizabeth, você como mãe, cuidadora, como é que fica a sua relação, por exemplo, com os outros membros da sua família? Não tenho, amada. Eu não tenho família nenhuma aqui. A única família que eu tenho são alguns amigos que aparecem em horas assim de extrema necessidade.
Só. Porque eu não tenho, eu sou da Paraíba, né? Concursada e não tenho família nenhuma, que é só eu mesmo, com meus dois filhos. Camila, no caso dela, por exemplo, não tem rede de apoio, a gente pode falar de grupos de apoio, por exemplo, que estão surgindo, às vezes, pela rede social ou pessoalmente. Como é que você, na sua análise técnica como psicóloga, você avalia que esses grupos podem complementar esse atendimento psicológico para os cuidadores? O grupo de apoio ele traz um sentimento de pertencimento, né? Onde eles compartilham as suas dores, as suas dificuldades. Por vezes, a estratégia que funciona para um pode ser compartilhada e também funcionar para o outro. Então, se torna literalmente um grupo de acolhimento, né? Físico e emocional. Elizabeth, quais recursos e apoios você considera mais importantes para cuidar de si mesma e para continuar oferecendo os melhores cuidados para os seus filhos? Seria uma rede de apoio. Uma rede de apoio, porque eu não tenho. Né? Então, quando a gente fala atendimento psicológico, quando vem o atendimento psicológico, o que é que a psicóloga vai nos orientar? Você precisa fazer atividade física, você precisa sair, você precisa, não é? Não é isso? Não é? É. E também. aí, como é que nós vamos fazer isto? Se a gente não tem com quem deixar os nossos filhos. Por quê? Porque o momento em que eu não estou no trabalho, que meu filho está na PAI, aí, quando eu volto para casa, eu vou ter que ficar com quem? Com eles. Eu não tenho com quem. Cadê o dinheiro para pagar? Hoje, tudo se resolve com dinheiro. E cuidador, minha filha, é muito caro. É muito caro. Então, assim, são situações, eu estava aqui conversando com ela, antes da gente iniciar, nós somos invisíveis, e essa nossa invisibilidade, ela vem principalmente porque não sabemos o perfil destas famílias e o número dessas famílias. Não há estatística. Se nós não estamos no censo, se nós não existimos nas estatísticas, nós simplesmente não existimos, de fato. Quando eu falo de fato, é porque as políticas públicas só podem ser construídas a partir do momento em que nós temos esses números, para que se pense algo que possa ser resolvido. Porque existem vamos dizer assim, vários perfis de família. Tem família que tem um marido que está ali junto, né? Tem família que tem outros familiares. E tem família como a minha, totalmente solitária, né? Teve já alguns casos de pessoas que morreram sozinhas dentro de casa, inclusive teve uma que era o meu perfil. Ela passou 5 dias morta dentro de casa e depois o seu filho morreu pela falta de cuidado. Meu Deus do céu. Sabe? Isso me chocou de um tanto, despertou tanto gatilho em mim, que você não imagina o tanto que isso me afetou. Isso foi lá em Minas Gerais, né? E é isso que pode estar acontecendo com muitas famílias por aí, e a gente nem sabe. Outras estão cometendo suicídio, e a gente não sabe. Então, eu acho que uma das coisas importantes que a gente precisa refletir é sobre essa questão da estatística, sabe, Maju? Eu acho assim, fantástica essa questão da lei, eu acho que é um passo significativo. A deputada está de parabéns, eu acho que toda a comunidade de famílias atípicas agradece a iniciativa, mas nós precisamos ter essa estatística em mãos para que a gente possa saber o que é que pode ser feito. Porque, se existem várias secretarias, essa rede de apoio pode dar um auxílio maior. Mas, enquanto isso, a gente não existe. Nós não existimos. Se a gente for olhar para políticas públicas em relação aos indígenas, em relação aos pretos, em relação aos gays, em relação a todos esses grupos, a esses coletivos, só existem por quê? Porque eles estão dentro das estatísticas. A gente sabe. Então, as políticas públicas vêm a partir daí. E outra coisa que a gente precisa é de representações, né? De representações políticas que sejam realmente consistentes para que nós possamos pensar em algo. Mas isso é uma conversa para uma outra hora. Mas fica aqui, né? Muito importante esse registro, né, de que nós precisamos saber
Quantos de nós somos? Esse é o primeiro, é um passo gigante, é um passo gigante. Infelizmente, o censo foi agora recente, mas a gente também não estava lá, né? Entendi. Muito importante suas colocações, que a nossa intenção é essa mesmo, trazer o olhar de quem vive na prática, de quem vive. Você é o exemplo dessa lei. Você é uma mãe cuidadora de uma criança, de um filho que tem deficiência, você está colocando aqui toda a sua experiência prática, né? A Camila fala do ponto de vista psicológico, mas você é quem vivencia, né? Então, Camila, essa política que dispõe sobre o atendimento psicológico aos responsáveis por cuidar de pessoas com deficiência, ela foi sancionada recentemente, agora em julho. Na sua análise como psicóloga, qual que é a expectativa com relação à implementação na prática dessa lei? A expectativa é que esses cuidadores eles saiam desse limbo, né, do não ser visto, não ser cuidado, e tenham a oportunidade de serem vistos, cuidados, enquanto ainda há tempo, né? Porque a gente sabe que esse não ser visto pode levar a culminar, inclusive, em históricos como suicídio, né? Então, o desejo é que provoque, traga bem-estar para a vida dos cuidadores. É isso, muito importante. O atendimento psicológico previsto nessa Lei 4.500, ela está previsto num rolo de direitos elencados pela Lei Brasileira de Inclusão. Dentre outros pontos, a lei diz que a pessoa com deficiência tem direito ao atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Na justificativa do projeto, aqui a deputada Jane de Valcari, ela disse que há inúmeros relatos de familiares de pessoas com deficiência que se queixam da inexistência desse apoio psicológico, como a gente está vendo aqui na prática, né? A rotina dos familiares cuidadores é extremamente exaustiva, física e psicologicamente, como a gente reforçou aqui, né? E na administração de inúmeras tarefas. Então, a autocobrança, o medo, o estresse e o cansaço produzem enormes desgastes mentais e emocionais, o que pode gerar um quadro do chamado estresse do cuidador, que é isso que essa lei quer amparar, essas pessoas que cuidam de quem precisa de cuidado, né? Então, instituir políticas públicas que atendam cuidadores de pessoas com deficiência é uma forma de garantir maior qualidade no atendimento das próprias pessoas com deficiência. Afinal, uma pessoa saudável tem melhores condições de prestar um bom suporte a quem precisa. Fica aqui a nossa também informação importante sobre essa questão, Camila, de garantir a saúde mental de quem cuida, de quem precisa desse apoio, né? E aí, Elizabeth, nesse sentido, eu queria que você, como mãe neurodivergente, nos diga se você se sente contemplada por essa lei e qual que é a sua expectativa sobre a implementação prática dela. Sim, me sinto contemplada e as minhas expectativas, na verdade, tem um ano atrás, eu estive na Assembleia, não um ano exatamente, foi no mês de setembro, né? Eu entreguei em mãos ao presidente da Câmara uma proposta de um projeto-lei para as famílias atípicas, né? Em que esse projeto-lei, ele não só abraçaria essa questão do cuidado da saúde mental, que eu acho assim fundamental, mas também de outras áreas, né? Às vezes eu me pergunto, por que uma mãe atípica ela não pode trabalhar, ou uma mãe neurodivergente? Ela poderia trabalhar home office, né? Ter vagas para que essas mães pudessem trabalhar, se ocupar, fazer uma outra coisa. Não só artesanato, ou fazer brigadeiro ou bolinho, mas ela poder, sim, né? Então, tem algumas empresas que já têm essa iniciativa para ela ser contemplada nessa área do trabalho, né? E, claro, a acessibilidade é algo que precisa ser sempre uma constante. Eu ando muito nas praias, aí no Nordeste, quando o Júlio César estava legal, nós temos aqui essa possibilidade de também criar mais espaços para que esse lazer realmente aconteça. Eu acho que os grupos, a minha expectativa é que haja esses grupos, né? Muito bom. Grupos de conversa mesmo, em que uma que já passou pela experiência, que possa estar acolhendo outras. Ela acabou. Como é que foi você receber essa questão da Nina? Da Nina é fichinha. Da Nina é fichinha, porque a minha filha, ela tem, sim, o autismo nível 1 de suporte, mas o Júlio César foi muito mais desafiador, né? Então, já tem 14 anos que eu estou nessa labuta. Então,
ela foi tranquilo. E eu estou, vamos dizer assim, mais fortalecida para receber, para acolher aquelas que ainda estão iniciando um processo. Então, a minha expectativa é que nós possamos ser convocadas até para pensar, para construir juntos. Porque as pessoas pensam, muitas vezes, que elas podem pensar o que é melhor para ela, para outros grupos. Não, eu acho que quem sabe mesmo somos nós. Sim. E uma das coisas que eu sinto falta, às vezes, é disso. Porque a gente está ausente também nos espaços de poder. E a nossa ausência nos espaços de poder simplesmente nos limita dessa participação. Né? De participar para construir, para pensar. E eu me disponibilizo sempre, né, por onde eu passo, de colocar, que eu acho que a gente iria estar se fortalecendo bastante. A gente precisa criar esses grupos, né, de acolhimento e de rede. Muito bom, Elizabeth, a sua reflexão interessante. Quero, em primeiro lugar, agradecê-la pela presença. Sabendo um pouco mais da sua rotina, eu sei o tanto que você se esforçou para estar nesse lugar de fala, para trazer essas suas reflexões importantes, que com certeza vão ecoar aí, não só aqui na TV Assembleia, mas por todos que nos assistem pela internet também. E dizer da nossa solidariedade com você, com todas as mães, né, de crianças que estão na sua situação aí. Camila, muito obrigada pelas suas impressões aí psicológicas e sobre o assunto, né? E você agora que está nos acompanhando já sabe, né? É lei no Tocantins aprovada e sancionada aí a garantia da disponibilização de atendimento psicológico, né, ao responsável por cuidar de pessoas com deficiência. Essa assistência para garantir saúde física, psicológica, emocional, para quem cuida de um ente querido, de um filho como Elizabeth, de algum outro familiar, de algum vizinho, para que os cuidadores estejam com a saúde mental em dia e que tenham uma rede de proteção, uma rede de assistência e de incentivo nessa função tão nobre, né, Elizabeth? Cuidar com amor, cuidar com disposição, cuidar, como você falou, muitas vezes sem conseguir dormir, cuidar com outras preocupações que advêm desse ato, né? Como você falou muito bem, questão profissional e tal. E a gente vai encerrando aqui esse programa com esse alerta. Respeite as pessoas com deficiência e estenda a mão sempre que você puder para quem cuida dessas pessoas. Porque ali são pessoas humanas, com fraquezas, com virtudes e que precisam do nosso abraço social, que precisam de uma palavra de incentivo, que precisam da rede de apoio dos grupos tão bem falados aqui pela Camila e pela Elizabeth. Mais uma vez, agradecer vocês pela presença. Um abraço, obrigada a você que nos acompanhou por aí. E já voltamos aí com mais uma edição, mais um episódio aqui do nosso podcast A Casa é Sua Cast. Porque se é lei e se é aprovada, a gente traz para cá, debate, explica e mostra para você os benefícios e o alcance. Por hoje é só. Um abraço. Até a próxima.